Boa noite. Vamos começar com a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Foi aberto aleatoriamente na página 107, número 48, Cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas a qualquer homem de mediana razão, as portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis e do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho da nossa tarefa humilde. Quem gostaria de fazer a prece? Então, Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga da casa, temos aqui mais uma noite de aprendizado. Temos só que agradecer tudo que estamos absorvendo, que cada vez mais possamos vivenciar os nossos ensinamentos, que a nossa palestrante seja intuída e consiga transmitir o que cada um necessita, o que cada um está precisando de um pouquinho de melhora para o seu crescimento. Que a paz de Cristo esteja com todos, que assim seja. Boa noite a todos. Hoje seria a palestra de Zé Luiz, mas infelizmente ele não pôde comparecer. Então estou fazendo essa, eu não diria nem palestra, é mais uma conversa ou um estudo em conjunto para que possamos refletir. O tema da noite, Espiritismo e manifestações da sexualidade, é um tema que requer bastante equilíbrio. Por isso trouxe alguns trechos para a leitura. Espero que não fique cansativo. E são trechos assim importantes porque eles nos mostram como a espiritualidade tem uma dimensão tão mais amorosa acerca de problemas existenciais. No caso específico, sobre o problema da sexualidade. Estava com Wagner, antes do início de um trabalho da casa, e abrimos ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo.
uma frase já conhecida do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que hoje particularmente me tocou. E ela diz simplesmente isso, que o homem que continua preso, dominado aos instintos, ele se encontra mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. E por que isso hoje me chamou talvez mais a atenção do que o usual? Porque nós vamos falar um pouco sobre isso, ou talvez até bastante sobre isso, na noite de hoje. Porque o ser humano, ele é essencialmente espírito. O espírito, ele não tem sexo. Então, a nossa busca é uma busca pelo amor universal. Mas é claro que no estágio evolutivo em que nos encontramos hoje, nós estamos em um corpo material, com conformações femininas ou masculinas, mas já podemos pensar que, sendo espíritos como somos, o mais essencial está na nossa alma, na nossa mente. E sempre pensando que, acima de qualquer coisa, o que verdadeiramente importa para a espiritualidade é o amor. Então, vamos dar início a essa conversa, falando sobre o tema. O primeiro slide é do nosso querido Chico Xavier, espírito extremamente caridoso, que veio à Terra justamente para nos trazer, como intermediário que foi e que é, lições da espiritualidade maior. Ele tinha plenas condições de sintonizar com esses mentores espirituais, pela sua bondade, pela sua envergadura espiritual. E num programa ainda da década de 70, o Pinga Fogo, que passou na televisão, ele já, em clima de muita abertura mental, ele nos diz o seguinte: o comportamento sexual da humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista da ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Ora, Chico dizia isso em 1971, mostrando que a gente deve estar menos preocupados com a questão biológica da procriação e mais preocupados com a própria fecundidade espiritual. É o que somos todos chamados a fazer. Alguns vão, claro, poder, como diz Chico, colaborar com a procriação biológica. Outros, por qualquer razão, não poderão. E vamos seguindo adiante. Pegamos no livro Evolução em Dois Mundos, vamos aqui fazer um parêntese. Para quem quer estudar, a perspectiva espírita ela é muito rica. Na parte científica, na parte filosófica. Então, nós fomos buscar um pouquinho das origens, do que é que o Espiritismo nos fala sobre sexualidade. Evolução em Dois Mundos é um livro que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e é o espírito André Luiz, que foi médico na Terra, que nos traz algumas informações. Aparecimento do sexo. Dobadas, quer dizer, transcorridas longas faixas em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, ou seja, reprodução assexuada, sem troca de material genético,
eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas, que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais do planeta. Pressente-se a evolução animal em véspera de nascer. Então, achei muito interessante, porque eles nos dão um dado interessante. Muitas vezes a gente fica preocupado com questões de origem, como é que de repente se passa do mundo mineral para o vegetal, para o animal, até chegar no mundo hominal. E aqui a gente tem aquilo que talvez se diga simbolicamente como um sopro divino. A gente tem aí nos dizendo que temos orientadores espirituais do planeta que vão cuidando dessa evolução. E ali, apenas a título de curiosidade, eu trouxe também do livro Evolução em Dois Mundos, que tudo iniciou com uma bactéria diferenciada, que era Leptotrix. Milhares de séculos ela estava se nutrindo simplesmente de ferro, e aí mais uma vez aparece, é impulsionada pelos instrutores espirituais a transformação. Movimentos de atração umas às outras. E vejam que interessante, o que é que nos move até hoje? O que nos move é justamente a atração. Em relação à sexualidade, nós nos movimentamos pela atração. Nos seres mais primitivos, a atração é basicamente instintiva. É quase que exclusivamente física, ou no início é exclusivamente física. Mas à medida que nós vamos evoluindo, já não são ou não devem ser os instintos que irão predominar. E eu me lembro agora de um livro que eu li há muitos anos, Após a Tempestade, é Psicografia de Divaldo, a autora espiritual é Joana de Ângeles. E ela diz que a gente tem que modificar essa visão que temos da própria sexualidade. A gente não pode ir nem de um extremo, o extremo do passado, que era enxergar tudo como feio, como pecaminoso, mas também não chegar ao outro extremo de não ter o cuidado com o outro, muitas vezes tão narcísicos, tão preocupados com o nosso prazer, a gente não lembra que ali diante de nós tem um outro ser humano que pode vir a sofrer com as nossas atitudes. Então, nem um extremo, nem outro. Porque se o homem se deixa levar pelo egoísmo, ele ali está deixando predominar os instintos. Então, como disse no início, naquela citação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aí estará mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada em termos de evolução. E continuando naquela pequena leitura, movimentos de atração umas às outras, prelúdios iniciais da reprodução sexuada e conhecem por acidente a morte em massa, ressurgindo posteriormente, após longo tempo de novas experimentações, como algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo. E vejam que interessante, a gente está falando de algas e está falando de movimento de atração, de comunhão sexual. Aquele prelúdio, não é, minha gente? O iniciozinho rudimentar. Mas energia de atração. E ali vamos ao Livro dos Espíritos, questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, aqui a gente já tem um dado importante para nossas reflexões, que essa energia, ela é uma só.
A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. E a gente viu no outro slide, já se falando nessas polaridades. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Então, nós temos de pensar no outro enquanto espírito que o outro é e nos reconhecermos também enquanto espíritos que somos. Caminheiros na evolução, nos afastando da animalidade primitiva, puramente instintiva, para alçarmos voos mais largos de libertação. E que libertação é essa? A libertação de nós mesmos, que nos prende justamente a esse mundo muito circunscrito ainda, muito limitado, que é o mundo do puramente instintivo. Aí passaremos para a sexualidade no ser humano. E é uma frase bastante forte de Emmanuel, é no livro Vida e Sexo. Ele diz o seguinte: para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras, disparamos na direção do narcisismo e, estirados na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos com um vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação imponderada. A essa altura, talvez vocês estejam achando isso um pouco exagerado. Mas aqui, nós estamos falando exatamente das pessoas que, levianamente, às vezes até se considerando apaixonadas naquele momento, fazem 1000 promessas. E o outro acredita. E o outro joga toda a sua emoção, todas as suas expectativas, todos os seus anseios naquele relacionamento. E de repente vê que aquilo para o outro não era nada tão sério. E o que acontece? O que acontece é que muitas vezes, isso é mais comum do que se pensa, a pessoa que rompeu essa cadeia, que se torna um verdadeiro círculo energético nessas relações mais íntimas, não é? Cheia de promessas, essa pessoa às vezes não consegue com facilidade superar o baque emocional de ver aquele sonho desfeito. Então, devemos ter muito cuidado quando estivermos a lidar com os sentimentos alheios. E poderia-se dizer, não, mas eu naquele momento estava acreditando, aquilo era a minha verdade. A gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Temos de pensar no mal que possamos fazer ao outro. Menos sério seria se você entrasse num relacionamento, não estou dizendo que isso é o ideal de forma alguma, mas uma coisa é você. Hoje em dia é muito comum a história do ficar sem nenhum compromisso. Então, a gente vai analisar essa questão mais na frente. Sem promessas, sem nada, digamos que pelo menos você está sendo leal na hora que você diz, eu não quero nada sério com você. Se você quiser entrar nessa história, você está entrando porque quer, sabendo
que eu não estou apaixonado ou que eu não quero firmar nenhum tipo de compromisso. Ainda assim, a gente vai ver mais na frente que isso pode gerar também consequências. Porque muitas vezes o outro entra na história achando que não vai se apaixonar e alguém termina sofrendo. Mas, imensamente pior, é aquela pessoa que levianamente, que sem pensar no mal que pode fazer o outro, vai trazer esse sofrimento, que é o que ele fala aqui. Não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo, porque aquele mal que a gente faz ao outro vai voltar para nós na medida em que nossa consciência desperte para esse mal que fizemos. E a gente tem casos interessantes de pessoas que chegam ao extremo de se suicidar por conta de relacionamentos desfeitos. Pessoas que não chegam a esse extremo, mas que passam meses ou anos em tratamento para a depressão por conta desse rompimento, desse círculo energético, dessa cadeia que foi desfeita. Pelo menos eu sei que uma pessoa, cada um de vocês deve conhecer, da dificuldade de sair de uma história como essa. Especialmente quando as promessas foram muitas e, na realidade, eram promessas vãs. Continuando a sexualidade no ser humano, existe o mundo sexual dos espíritos de evolução primária, inçado de ligações irresponsáveis, e existe o mundo sexual dos espíritos conscientes, que já adquiriram conhecimento das obrigações próprias à frente da vida. O primeiro se constitui de homens e mulheres psiquicamente não muito distantes da selva, remanescentes próximos da convivência com os brutos, enquanto que o segundo é integrado pelas consciências que a verdade já iluminou, estudantes das leis do destino à luz da imortalidade. O primeiro grupo se mantém fixado à poligamia, às vezes desenfreada, e só muito pouco a pouco despertará para as noções da responsabilidade no plano do sexo através de experiências múltiplas na fieira das reencarnações. Isso é Emmanuel também no livro Vida e Sexo. Então a gente vê que a espiritualidade, aí através de Emmanuel, ele faz essa distinção. É uma distinção que a gente poderia tentar resumir da seguinte forma: as pessoas que já têm alguma consciência e que têm responsabilidade em matéria de sexo, e as pessoas que não têm responsabilidade. E para a espiritualidade, responsabilidade em matéria de sexo não é simplesmente a prevenção para não gerar um filho. É a prevenção para não machucar quem quer que seja, nem ao outro, nem a si mesmo. A essa altura, vocês poderiam estar pensando, mas será que isso não está um pouco rigoroso, um pouco radical? Ninguém está defendendo aqui o sexo como uma coisa feia, que não deve ser feita. O que a gente está dizendo apenas é que o sexo, desvinculado do amor, embrutece o homem. Orientação sexual e espiritismo. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, isso são as palavras de Chico novamente. Vou repetir. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como a assexualidade, são condições da alma humana. Então, não vamos associar isso a corpo, vamos associar a alma. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade, tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de sexualidade dita normal.
E Chico teve todo o cuidado com as palavras. E eu repito, minha gente, isso foi em 1971, no programa de televisão. Se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, vamos dizer, nas mãos, na tactibilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Vejam a abertura de Chico. E o que ele quer dizer? Que o que é usado para o bem, o que é com amor, sejam as mãos, seja no trabalho fazendo arte, seja um mecânico trabalhando ali com amor, um professor ministrando aulas, tudo que é feito com amor é válido e se trabalha em nome de Deus. Não seria diferente em relação à sexualidade, independentemente da forma que ela se apresente em termos de manifestação sexual, porque aqui ele também coloca a questão da assexualidade. Há pessoas, como o próprio Chico Xavier, que prefere usar a energia sexual de uma forma diferente, usando todo o potencial criativo em prol da humanidade. Não para a relação sexual propriamente dita, mas para estender o seu amor a toda a humanidade, sendo intermediário do alto. Ele sublimou a questão da manifestação sexual, usando a energia sexual para a criação, nesses termos, de deixar um brilhante trabalho para a humanidade. Não quer dizer também que uma pessoa que tem uma vida sexual com a pessoa amada também não possa cumprir seu papel na humanidade de outra forma, com suas pequenas ou grandes ou médias missões que competem a cada um. Chico certamente veio com essa missão e tinha condições, inclusive, de se abster do sexo. Outros podem não vir nem com essa missão ou não conseguir mesmo ainda se abster da sexualidade. Então, a gente não pode chegar para alguém e dar conselhos do tipo: se abstenha de ter um relacionamento homossexual ou heterossexual. Não temos o direito de fazer isso, nem sabemos se será a melhor coisa. A única coisa que nos cabe dizer é que para a espiritualidade maior, o essencial sempre será o amor. Esse é o nosso norte. É dizer não à promiscuidade. Não interessa se é homossexual ou heterossexual. O importante é que não se seja promíscuo. O homossexualismo seria castigo, karma, etc. E ali temos o Livro dos Espíritos, questão 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia nas escolhas das provas... Eu fiz alguma coisa errada ali. O que o guia nas escolhas da prova são as... Não, o que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Então, isso é secundário. Se a gente vai ser homem, se a gente vai ser mulher, todos nós temos um lado feminino, um lado masculino. Isso não tem importância nenhuma, minha gente. O importante é o amor que a gente possa transmitir na Terra. Então, o melhor que a gente possa fazer a respeito. Também temos que pensar que já envergamos corpos masculinos, corpos femininos. Um orador conhecido, Raul Teixeira, ele diz uma coisa muito engraçada. Ele diz que tem vários amigos assim, ou vários conhecidos,
que são meio machistas e que vêm com a história de que eu não quero reencarnar como mulher de jeito nenhum, ou não aceita, eu não quero saber de homossexual ou coisa do gênero. E Raul disse, vai ser tão interessante se você desencarnar e de repente tem uma fila de homens lhe esperando, dizendo que você foi marido deles. Por quê? Porque você pode ter sido mulher numa encarnação. Quem lhe garante que não tem vários homens que foram seus maridos? E também em relação às mulheres. Quem sabe se não teremos uma fila de mulheres, né, de alguma encarnação, porque tivemos muitas e a gente precisa dessas experiências. A gente precisa do lado da sensibilidade, que é mais comum às mulheres, ou pelo menos algumas mulheres. E algumas por quê? Porque algumas mulheres têm assim, uma tendência mais masculina mesmo, talvez várias encarnações como homens, e assim, se atribui à mulher mais sensibilidade, se atribui ao homem uma coisa mais viril, uma maior firmeza, né? E eu me lembro que lendo Joana de Ângeles, era um livro de uma dessas da série psicológica, não me lembro exatamente qual, e ela dizia que Jesus encarnou, porque Jesus não precisava reencarnar, um espírito puro veio à Terra apenas como missão, não é? Como já foi dito aqui várias vezes por várias pessoas, era o governador espiritual do nosso planeta, e ele encarnou, e ele trazia dentro dele a ânima e o ânimos de uma forma belíssima. Por quê? Porque ele tinha uma sensibilidade, uma compaixão, atributos que são considerados muito femininos, e ao mesmo tempo tinha a firmeza. Uma firmeza sem ser aquela firmeza grosseira, rude. E isso é de todo evitável, independentemente do corpo físico que estejamos envergando. Então, Jesus foi essa conjunção maravilhosa do feminino e do masculino. Falando aqui da alma de Jesus, porque Jesus, no espírito de um patamar assim, evoluidíssimo, o modelo e guia da humanidade. E aqui a gente vem trazendo, gente, são só possibilidades. Em espiritismo é tão perigoso a gente fechar questões. Em espiritismo só não, em ciência, em tudo. A gente sempre deve dar margem a pensar, a refletir sobre os assuntos e não dar a última palavra. Então, diz como possibilidades, aquele que abusou da sexualidade poderá vir em corpo oposto à sua identidade psíquica predominante, compulsoriamente ou por solicitação própria. Às vezes é o próprio espírito que sabe que errou bastante na condição masculina, não é? Ele pode dizer, não, eu quero desenvolver mais a sensibilidade. A maternidade ajuda nisso. Então, ele pede, se ele é um espírito que já tem uma condição de escolher as próprias provas pelas quais vai passar, o tipo de encarnação, então ele pode pedir, não, eu estou precisando desenvolver mais esse lado do que o outro. Também a coisa pode ser tão séria que a pessoa pode estar cego e ter uma daquelas encarnações compulsórias. Mas tudo isso são possibilidades. E pode também não ser nada disso. Trata-se de necessidade do espírito e não se pode dizer sequer que essa explicação é aplicável a todos os casos nos quais se verifica uma discrepância entre o corpo físico e a estrutura psicológica acentuadamente masculina ou feminina. Eu posso não ter destruído lares como mulher, ter sido uma mulher fatal em outras encarnações, mas mesmo assim eu posso dizer, não, chegou ao ponto que uma encarnação masculina minha está distante, eu preciso vir num corpo masculino para melhorar talvez o lado, digamos, mais firme do ser humano, ou uma experiência diferente mesmo.
alguma aquisição que eu esteja precisando. E isso não tem nada a ver com a questão de erros do passado. Claro que todos nós, ainda em evolução deficitária, tivemos os nossos erros. Mas o que a gente tem que evitar é dizer, fulano é assim ou assado, porque aprontou muito dessa ou daquela forma. Primeiro, que não nos cabe julgar. Segundo, que como a gente não conhece o íntimo de ninguém, dificilmente a gente vai ter condições de aquilatar isso, de acertar. Então, fiquemos simplesmente no respeito ao próximo, que é o melhor caminho. Advertência de Joana de Ângeles. O espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facultando que, na mudança de uma para a outra, por necessidade de progresso, as marcas, que são os arquétipos, da existência anterior, fixem-se na constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica punitiva, como pretendem alguns estudiosos, ou por efeitos da necessidade de retificação de erros anteriormente praticados, vivenciando novas experiências iluminativas. Então, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, Joana de Ângeles traz isso. Primeiro, que as experiências que passamos, por mais dolorosas que possam ser, elas não devem ser tidas como castigos. Até porque Deus não castiga, Deus não pune, Deus é amor, Deus é misericórdia. Nós é que precisamos, por necessidade de progresso, passar por certas situações. Então, se hoje eu estou numa situação delicada, se eu estou numa situação difícil, se parece que nada dá certo, primeiro eu verifique se eu não estou concorrendo para esse estado de coisas nesta encarnação. Às vezes é aqui mesmo que a gente não está agindo da melhor forma como deveríamos, por falta de prudência, porque não estamos sendo gentis como deveríamos. Se a gente não encontra a causa no aqui e no agora, aí sim a gente vai procurar numa outra existência. Mas vamos afastar essa ideia de natureza kármica, de natureza punitiva. Temos um exemplo que eu achei muito interessante, que é trazido por Emmanuel. É ainda no mesmo livro, Vida e Sexo. Espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem a própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Então é interessante, aí é que a gente não vê nem questão de retificação, é simplesmente uma escolha para facilitar a tarefa que foi cometida a esse espírito. Um exemplo possível, que já foi dado, é o próprio Chico Xavier. A gente não sabe, não tem como afirmar se ele estava, se a encarnação anterior dele foi feminina, se não foi, mas o fato é que ele se absteve, como já foi dito, da vida sexual, e talvez seja até uma possibilidade, mas estamos colocando apenas como possibilidade. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Conseguintemente, reclama responsabilidade e discernimento,
onde e quando se expresse. Isso também está no livro Vida e Sexo. A gente ouve também muitas histórias de pessoas que aparentemente são desequilibradas sexualmente, são destrambelhadas, e a gente tem uma tendência a emitir julgamentos. Então, por exemplo, nós vemos o caso de algumas pessoas que se prostituem para ganhar vida com isso. Algumas dessas pessoas podem simplesmente estar achando que esse é um caminho mais fácil para a aquisição de dinheiro. Outras, porém, podem estar ali nessa vida por falta de opção. E nesse momento eu estou lembrando de uma história que se encontra no livro Sexo e Consciência, que é um livro que foi organizado com base em várias palestras de Divaldo Franco, no qual ele conta a história de uma moça que, desde muito cedo, teve de se prostituir para se sustentar. E ela teve a oportunidade de assistir a uma palestra de Divaldo, porque aconteceu o seguinte: ele foi fazer uma palestra, se eu não me engano, era no interior de São Paulo, e o local que deveria receber essa palestra teve problemas, seria uma escola da cidade. E acabaram vendo que o único lugar que restavam era justamente o cabaré da cidade. E um pouco constrangido, a pessoa que convidou Divaldo para fazer a palestra perguntou se Divaldo faria uma palestra naquele local. E ele disse que, sem problema nenhum, iria fazer essa palestra. Tomaram alguns cuidados, como, por exemplo, cobrir alguns quadros assim mais animados, não é, do local. E iria também pessoas como o juiz, a esposa do juiz, não é, o médico da cidade, era uma cidade não muito grande, e a esposa do médico, porque assim as pessoas não ficariam com preconceito de se dirigir àquele local. E assim foi feito. Foram convidadas as pessoas e Divaldo disse: bom, como eu vou falar num cabaré, não é? Era um cabaré, ou era uma casa de prostituição, era alguma coisa assim. Como eu vou falar nesse lugar, nada melhor do que eu falar sobre Maria Madalena. E comenta sobre justamente a história de vida de Madalena e a profunda e rápida transformação de Madalena após o encontro com Jesus. Porque ela, depois da conversa que teve com o mestre, ela mudou completamente. Abdicou das facilidades em termos materiais, porque era uma cortesã muito requisitada, vivia numa bela casa, cercada de joias. Mas depois daquele encontro profundamente marcante, ela imediatamente tomou outro rumo na vida dela. Foi seguir o mestre. E tem aquela belíssima cena dela ajoelhada, né, que se atribui realmente a Madalena, aos pés do mestre, enxugando com as lágrimas que caíam nos pés de Jesus, com os próprios cabelos. E aquilo é um simbolismo de uma humildade, de um próprio lavar a alma naquele momento. É uma história belíssima e é considerada talvez a mais profunda transformação, não é? Que é narrada no Evangelho. E após a palestra, uma moça se aproxima de Divaldo e diz a ele que somente pôde ir para aquele ambiente porque naquele dia aquele ambiente estava reservado só para pessoas, não é, que não eram como ela. E Divaldo indaga: mas não são como você? Como? Não, é porque eu trabalho na noite. E Divaldo,
ainda não tinha caído a ficha, como se diz, não, mas eu também trabalho muito à noite. Eu faço muitas palestras, eu atendo pessoas, eu também sou um homem, não é, da noite. E aí ela se fez mais clara e disse, inclusive, que só conseguiu ir para lá porque uma das pessoas que estava responsável pelo acesso ao local era cliente dela. Então, disse apenas que ela ia deixar que ela entrasse, mas que ela se vestisse adequadamente para a ocasião. E ela disse a Divaldo que estava precisando muito conversar com ele, que aquelas palavras dele tinham mexido muito com ela. E Divaldo diz que vai, então, na casa desse médico, onde ele está hospedado, para que ele pudesse conversar com ela. Ela morre de vergonha, porque o médico, inclusive, é o médico que a atende no posto, e a família, ela ia entrar numa casa de família, uma moça profundamente humilde. Após esse encontro com Divaldo, passaram horas conversando na casa do médico. Ela passa também por uma profunda transformação. Não que ela já não tivesse todo um potencial para não estar naquela vida. Ela estava ali por necessidade. Mas tudo aquilo que Divaldo falou fez com que ela tivesse coragem de largar tudo. E mesmo com medo de passar fome, ela foi morar num quartinho muito apertado e conseguiu trabalhar o básico para garantir a subsistência. Só que ela tinha um cliente habitual nas quartas-feiras. E esse cliente, quando foi procurá-la, viu que ela ali não estava mais. Desesperou-se. Foi atrás dela e descobriu por outras pessoas onde ela estava morando. E ela estava trabalhando com um grupo de agricultores. E ele disse para ela que não podia ficar sem ela. Ela disse, não, mas agora nunca mais eu quero fazer o que eu fazia antes. Eu agora vou viver simplesmente da pequena agricultura. Ele propôs, então, namorar com ela. Ela aceitou, mas avisou logo que o namoro seria em outros termos. Porque o lado sexual eles dois já conheciam. O que não conheciam era justamente o lado da afetividade pura. Ela não queria mais saber da questão da sexualidade. Muito provavelmente até para testar os sentimentos que aquele homem nutria por ela. E assim fizeram, namoraram um bom tempo, pela janela, para não ter contato físico. Achei essa história muito interessante. E terminaram casando. E ela não sabia, ele era um fazendeiro da região. Era um homem próspero. Casaram, tiveram diversos filhos. Ela não podia ter filhos biológicos, porque, por conta da profissão anterior, ela teria sido obrigada à esterilidade. E mais cada ano eles adotavam um para simular a gestação, o tempo de gestação, né? Se preparando para receber aquele outro filho. 10 anos depois, Divaldo volta à mesma cidade. Encontra já, ele nem reconhece de imediato, uma senhora que no final insiste para falar com ele. Quando ela fala, ele reconhece a voz dela. E aí ela diz que quer muito tomar café com Divaldo para contar tudo o que aconteceu. E Divaldo diz que nessa noite ele não conseguiu nem dormir. Porque a ansiedade de ver o que é que o amor, não é, a história, o exemplo de outra pessoa poderia transformar. E eu achei super interessante o Divaldo dizer isso, porque imagine, uma figura como Divaldo, que já teve contato com tantas pessoas, que já ajudou tanta gente, e ficou nessa expectativa, né?
E assim fez, foi tomar café no dia seguinte, mesmo com a agenda muito apertada, e ela o apresentou à família, inclusive tinha um Divaldinho também. E ele ficou super feliz com aquilo. E além dessa família bem constituída, no laço do amor verdadeiro, ainda fundaram um centro espírita. E bem interessante. Então, essa história mostra como o amor constrói na vida das pessoas, não é? E que a gente jamais deve julgar quem quer que seja. As leis do universo esperar-nos-ão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam: amemos os outros, qual nos amamos. E quem foi que disse isso, em outras palavras? Jesus. A única recomendação que Jesus nos fez, gente, foi que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não pediu nem que amássemos mais ao próximo do que a nós mesmos. Pediu que amássemos como nós amamos a nós próprios. Se a gente tiver o olhar para o outro que a gente tem para a gente, seremos melhores na sociedade. Se a gente conseguir olhar para cada irmão nosso como criaturas, filhas de Deus, irmãs nossas, a caminho nessa evolução. São pouquíssimos os espíritos com missões realmente grandiosas. A maioria de nós tem pequeninas missões. E o pior é que muitas vezes nem dessas pequeninas missões nós conseguimos nos desincumbir. Não porque não podemos, não temos capacidade, mas porque nós ainda insistimos no egoísmo. Nós ainda insistimos em achar que o nosso problema é maior do que o outro. Insistimos em achar que somos injustiçados. Esquecemos que somos espíritos milenares, que somos caminhantes nos tropeços, levantando aqui, caindo acolá, levantando de novo, e que da mesma forma que nós é o nosso irmão. Jesus nos disse: com a medida com que medirdes, sereis medidos, e se vos acrescentará. O que é que ele queria dizer com isso? Que nós não temos o direito de emitir julgamentos em relação ao nosso próximo, porque nós precisamos incessantemente da misericórdia do alto e da misericórdia do nosso próximo. Porque erramos tantas e tantas vezes e muitas delas sequer temos consciência de que estamos errando. E em matéria afetiva, existe uma mensagem linda de Emmanuel, que é exatamente com esse título. Em matéria afetiva, ele nos recomenda que não julguemos quem quer que seja. Não devemos estar a falar daquele que se separou, daquele que não conseguiu ser a pessoa que deveria ou que até gostaria de ser, não é? Paulo chega a dizer, muitas vezes, deixa eu tomar uma aguinha, chega a dizer que ele não fazia o bem que queria, mas fazia o mal que não queria. Imaginem. E uma figura que também sofreu uma transformação profunda. No encontro com o mestre, quando ele ainda era Saulo, ali às portas de Damasco, quando o Cristo pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego de tanta luz, mas foi ali que o espírito dele passou a enxergar. E ele imediatamente pergunta ao Cristo: que queres que eu faça?
nesse momento já estava o início da enorme transformação de Paulo. E é interessante porque Paulo de Tarso, muitas vezes, a gente tem uma tendência a achar que Paulo era machista, não é, o termo nem existia naquela época, mas porque ele diz, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Então, para a gente, nessa sociedade contemporânea de hoje, isso é um absurdo, né? Até legalmente, a gente sabe que hoje não existe mais chefe do casal, são direitos e deveres iguais em tudo, não é? Mas Paulo tinha uma coisa muito interessante. Eu acho que a maioria não sabe. Paulo, que poderia ter aproveitado normal o homem viver nas noitadas, não é? Sempre foi normal, naquele tempo também era normal nas noitadas, com mulheres, com bebidas. Paulo não fazia nada disso. Paulo, aos 30 anos, era casto e se guardava para o casamento. Já imaginaram? Que coisa interessante, não é? Então, a gente tem de interpretar a figura de Paulo como um todo, no contexto de uma época, e poderia não ser dessa forma. Vejam, minha gente, eu não estou recomendando castidade para ninguém. Agora, recomendo, com base nos Espíritos, amor para todo mundo. Recomendo que a gente, antes de entrar em qualquer relacionamento, a gente pense nos nossos atos. Se a gente vai ferir alguém, se estaremos sendo egoístas, se estaremos buscando só o nosso prazer, se não estaremos a enxergar as necessidades e a respeitar a sensibilidade do próximo. Então, com essas palavras, agradecendo a todos pela colaboração, pela ajuda, porque ajudaram, porque eu estou olhando aqui os olhares, né, me ajudando, né, prestando atenção, e isso é super interessante para quem está aqui na frente. Porque talvez alguns imaginem que a gente não sinta, quando a gente fala, o auditório, o que vem, a energia que vem, a gente sente. E hoje à noite, para mim, estava super cansada quando cheguei aqui, foi uma noite especialmente feliz, porque eu senti muita ajuda da espiritualidade e de todos vocês. Então, só tenho a agradecer e pedir a Wagner para fazer a prece final. Divino Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão gratificantes, enriquecedores e iluminativos para as nossas almas. Guia-nos, Senhor, nesta estrada longa que nos leva até a Ti, concedendo-nos cada vez mais discernimento, compreensão maravilhosa desta doutrina de luz. E obrigado, Senhor, por aqui nós estarmos nesta noite amena e prazerosa, onde aqui colhemos maravilhosos ensinamentos de luz. Que a Tua paz e que Teu amor nos acompanhe hoje e por todo sempre. Que assim seja.